Nesta quinta, 12 de dezembro, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras lançou em Brasília o Núcleo Marco Aurélio Garcia. O espaço nasce como um ambiente plural de formação e debate sobre política internacional, inspirado na trajetória do militante e dirigente histórico do PT. O lançamento aconteceu no auditório do Diretório Nacional do Partido e reuniu lideranças políticas, assessores do governo Lula e familiares de Marco Aurélio Garcia. O núcleo tem como objetivo contribuir com reflexões e subsídios para a política internacional do PT, aproximando a base militante da formação estratégica do partido e dialogando com os desafios do cenário global. A proposta também valoriza o legado internacionalista de Marco Aurélio Garcia, referência na construção da política externa brasileira nos governos do PT. Durante a abertura do evento, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, destacou a importância de Marco Aurélio Garcia na construção histórica do partido. E um núcleo que faz homenagem a Marco Aurélio Garcia é efetivamente um diferencial na nossa capacidade de compreensão da história do PT, porque é impossível, e não é força de expressão, é impossível nós entendermos o processo de construção do Partido dos Trabalhadores sem entendermos o papel do Marco Aurélio Garcia. Não só na sua capacidade e no desafio que ele se colocou, que o PT tivesse capacidade de compreensão internacional, tivesse capacidade de interpretação das relações políticas internacionais, tivesse capacidade de construção das parcerias internacionais que foram fundamentais para nós ao longo da nossa história, mas o Marco Aurélio, ele era efetivamente um dirigente construtor partidário, não só nas relações internacionais, mas no cotidiano da construção do partido. No cotidiano, inclusive assumindo desafios imensos nos momentos mais difíceis da nossa história, inclusive presidindo o PT num momento muito difícil da história do PT. Ele assumiu uma tarefa como construtor partidário que sempre foi, como dirigente partidário que sempre foi. Então, o Marco Aurélio é efetivamente esteio, e sempre foi esteio da construção partidária. Então, o núcleo faz uma homenagem justa, dá visibilidade àquilo que certamente foi desafiador para o Marco Aurélio quando o PT, ainda na sua origem, ainda se firmando, se dispõe a construir relações internacionais. O secretário de Relações Internacionais do PT e senador da República, Humberto Costa, ressaltou o caráter coletivo do núcleo e sua contribuição para a política internacional do partido. Essa é uma homenagem justa, não somente a Marco Aurélio como alguém que tinha uma enorme capacidade de elaboração no que diz respeito à política de um modo geral, mas muito particularmente em relação à política externa, às relações internacionais, foi o grande condutor da Secretaria de Relações Internacionais, depois que ela foi criada, foi alguém que produziu quadros políticos importantes para o nosso partido, nessa área, inclusive. Nós temos procurado, primeiramente, desenvolver um trabalho profundamente coletivo, no sentido de juntarmos a direção do partido e a Fundação Perseu Abramo, que também tem tudo a ver com a questão da política internacional. E nós elaboramos em conjunto a proposta que a Secretaria de Relações Internacionais está apresentando ao partido, tanto do ponto de vista da sua reestruturação, quanto do ponto de vista da busca de uma atualização da nossa política de relações internacionais enquanto partido, e também de enfrentamento a esse cenário internacional de extrema dificuldades e, ao mesmo tempo, também como nós vamos combinar esse movimento extremamente importante, não só para o Brasil, mas para o sul global, eu diria para o mundo, que é o da possibilidade, que é absolutamente concreta, da reeleição do presidente Lula e de como nós vamos buscar o apoio, a solidariedade internacional para esse objetivo. A assessora-chefe da Assessoria Especial de Apoio ao Processo Decisório do Gabinete Pessoal do presidente Lula, Clara Ante, falou sobre a capacidade de diálogo internacional construída por Marco Aurélio Garcia. Eu penso que a marca principal que o Marco Aurélio deixou foi a capacidade de lidar com o leque
de contatos, de relações, muito além daquilo que o próprio PT poderia fazer sozinho. Acho que essa foi a marca maior. Marco Aurélio Garcia conseguiu desenvolver, no trajeto dele, no mandato dele, intensificar relações que já vinham sendo esboçadas até de antes da fundação do PT, no movimento sindical, por exemplo. Nas greves dos anos 70, tinha uma relação forte com as sociais-democracias da Europa. Tinha uma relação que, em alguns casos, até da Alemanha, permanece até hoje, em termos de apoio. Nós, sindicalistas, sabemos o que foi essa relação. E é importante que, nas relações internacionais do nosso partido, que a gente não se feche para dentro da gente ou para dentro do escopo exclusivo da esquerda. Então, acho que o Marco deixa uma marca muito importante nessa abertura, nesse relacionamento, para um lado e para o outro. O assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, ministro Celso Amorim, destacou princípios da política internacional brasileira e a permanência do legado de Marco Aurélio Garcia. A nossa inabalável defesa dos princípios de direito internacional, a recusa ao uso da força, a condenação a atos como esse que recentemente aconteceu com o navio petroleiro, seria me estender demais falar de todos esses temas, mas são temas fundamentais, porque são temas da política internacional, mas são também da política interna, de alguma maneira, porque eles se refletem na nossa visão do relacionamento humano, e o uso da força tem que ser condenado. Então, essa posição nossa é indiscutível, sempre foi, com relação aos países, independentemente do que a gente achar dos governos. Nós temos que respeitar a independência do país. Quer dizer, a criação desse núcleo, que tem que ser lembrada sempre, me faz lembrar também de uma frase do Guimarães Rosa, de que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. O Marco Aurélio não só vai ficar encantado, mas encantará todos nós. Filho de Marco Aurélio Garcia, Leon Garcia falou sobre a ligação entre política externa e projeto de desenvolvimento nacional na trajetória do pai. Certamente foi a experiência dele no PT, na criação do PT, na fundação do PT, mas principalmente nos anos 90, como secretário de Relações Internacionais, que foi a mais marcante para ele nesse mundo, né, de compreender a política externa, sempre ligada a entender e pensar o projeto de desenvolvimento para o país, para o Brasil. Eu acho que o Marco Aurélio teve a sorte, a inteligência, a habilidade de aproveitar o lugar único que o PT ocupava e ainda ocupa no cenário internacional, na relação que permitia ao PT uma interlocução com outros partidos, com movimentos de outros países, com movimentos sociais de outros países, com sindicalistas, com intelectuais, com lideranças políticas que depois se tornaram governo em algum momento. E a partir dessa interlocução variada, e privilegiada pelo lugar único que o PT ocupava, acho que pôde se construir uma visão consistente de qual poderia ser o lugar do Brasil no mundo, na América Latina, e de como estabelecer relações que viria, então, a se realizar nos governos Lula e Dilma. Eu acompanhei o meu pai em muitos eventos políticos a vida toda, desde criança. Eu sou filho único, então acho que também não tinha outro jeito, mas depois, mesmo adulto, ele continuava sempre me levando. Acho que era uma satisfação para ele e para mim. E então, hoje estar aqui com vocês é uma repetição dessa satisfação que eu tinha. No encerramento do evento, Humberto Costa destacou os próximos passos do Núcleo Marco Aurélio Garcia. Agradecer a participação de todos e todas que aqui estiveram para esse evento que foi não somente positivo, mas extremamente emocionante, não é? E o que nós vamos fazer é trabalhar junto com o Núcleo para que ele frutifique, para que ele possa ter um papel importante numa contribuição para a elaboração da política internacional do PT e aprender ou discutir, fazer as reflexões em torno do cenário que foi traçado, acho que de uma forma muito bem fundamentada, não é? E nós juntos pensarmos aí como fazer essa construção. Repito, a nossa tarefa, a tarefa do nosso partido, a tarefa de todos os nossos militantes, de todas as estruturas que nós temos, entre elas o Núcleo, é contribuir para que 2026 seja um ano da continuidade desse projeto político, e nós sabemos que o Brasil é fundamental para que a gente possa avançar em tudo o que foi dito aqui, especialmente nessa conquista de uma América Latina de paz. Valeu, obrigado, estamos juntos aí. O Núcleo Marco Aurélio Garcia inicia suas atividades com reuniões híbridas mensais,
de análise da conjuntura internacional e passa a integrar o esforço do PT em aprofundar o debate sobre o papel do Brasil no mundo e os caminhos da esquerda no cenário global. De Brasília, Fábio Moraes.